E ele falou assim pra mim: Ju, eu tô tendo uma visão aqui. Eu tô vendo você ajudar muitas mulheres. Eu vejo mulheres, a mesma frase, Rô. Eu vejo mulheres batendo a sua porta te pedindo ajuda. E na hora que eu abri a porta, a minha vizinha nova, né, ali do condomínio, batendo na porta, e ela falou assim pra mim. Falou: olha, eu não te conheço ainda, né? Mas eu tava indo no mercado. Ela tava com 2 crianças dentro do carro. Na hora que eu tirei o carro da garagem, alguma coisa falou assim pra mim, né? Vai lá, bate na porta dela, porque ela vai saber te ajudar. O pastor pediu pra eu colocar a mão no coração dela na hora de orar. Ele falou: coloca a mão no coração dela, né? E eu coloquei a mão no coração dela e ele falou assim: aqui começa o seu ministério, né? Ele falou: Deus manda te dizer que aqui começa o seu ministério. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Aqui você já sabe, é um momento para você parar e respirar fundo e se conectar com histórias reais. Histórias que carregam esperança, que carregam cura e inspiração para a sua vida. Hoje eu estou aqui num episódio muito especial com uma pessoa que eu admiro muito. Além dela ser minha terapeuta particular, da minha casa, da minha família, ela também é autora do livro Manual dos Relacionamentos Abusivos, Juliana Angeben, também psicanalista, também tem doutorado na área de neurociência e uma pessoa doce, gente, sobre todas as coisas, tanto de conhecimento que ela tem, que ela vai derramar um pouco para vocês aqui, mas uma pessoa humilde, doce, de um coração enorme, e eu sou muito grata a Deus por você ter atendido esse convite de estar Obrigada, aqui, Rô. Ju. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Saiba que o carinho ele é recíproco, né? Amo muito a sua família, Ah. amo você e é uma honra mesmo estar aqui no seu programa. Obrigada, Ah, Rô. Obrigada imagina, mesmo. a honra é nossa. Ju, você escreveu esse livro recentemente e conta pra gente o que que te motivou a escrever esse livro? Você ou alguém da sua família já viveu alguma situação assim de abusos que levou você assim essa fome, essa sede de colocar isso num livro, uma mensagem mesmo que possa alcançar aí as pessoas? Sim, Rô, sim. A história, assim, da escrita desse livro é um livro pequeno, é um e-book, né? É um começo, mas ela tem uma história muito profunda, né? Uma história mesmo de cura emocional, né? Não só para mim, como para uma geração inteira que me antecede, né? Então, vou resumir aqui, né, a história. Tudo começou há alguns bons anos atrás, quando eu vivi um processo de depressão, né? Uma depressão profunda, enfim, isso é uma pauta para um outro podcast, né? Mas quando eu estava começando a melhorar, a sair desse processo, né? E graças a Deus eu saí, lógico, primeiro com a ajuda de Deus e depois de profissionais, enfim, eu me conectei muito, muito a Deus, né? Eu nasci num lar cristão, né? Vamos dizer assim, eu me converti aos 5 anos de idade, né? Mas, assim, a minha ligação mesmo com Deus, eu acho que começou profundamente ali, né? Que Depois desse lindo. processo de depressão. Você vê que uma dor Uma dor que me conectou leva a Deus. Assim, exatamente. não que eu não De tivesse conhecer mais profundamente, isso, mas de ressignificar, isso, né? Quem é Deus na sua vida, né? que Não que ele lindo. precise de ressignificação, mas Para nós, nós, né, que somos humanos, temos que ver às vezes de outra maneira, né? E ali começou algo bem interessante. E Deus estava falando muito profundamente comigo nessa época, né? Eu orava e realmente ouvia a voz de Deus, tinha muitos sonhos, né, sonhos mesmo, né, não é a base da psicanálise trazer os sonhos premonitórios, mas ali eu tinha muitos sonhos mesmo de revelação. uau, E uma tarde eu estava um pouco triste, deitada no sofá, e eu tive, eu não sei se um sonho ou uma visão ali, né? Porque parecia que eu estava exatamente onde eu estava, né? Eu tive uma visão que alguém batia na porta, né? Mas era um barulho muito, muito forte, como se fossem várias pessoas batendo na porta ao mesmo tempo. E eu levantava, e quando eu abria a porta, tinha uma fila de mulheres chorando, uau, querendo entrar em casa, né? E alguém me falava, ou eu sabia ali naquele momento, que era algo no sentido de eu ajudá-las,
né? E de repente eu despertei dessa visão, desse sonho, e até fui bem ingrata, assim, no sentido de não entender muito aquela mensagem, né? Eu falei para eu mesma naquela hora, imagina, eu ajudar alguém, né? Não consigo nem me ajudar, como que eu vou Se viu ajudar alguém? pequena. Muito pequena, muito pequena. E passou, né? Falei com Deus ali naquele momento, falei, Senhor, se for da sua vontade, amém, mas não me sinto bem longe disso, na verdade, né? E o processo continuou, né? Esse processo de cura. E um pastor, né, um querido na época, foi orar em casa à tarde, né, a gente foi tomar café da tarde, ele e a esposa dele, e ele gostava muito de orar, né, e era um pastor pentecostal, e orava com imposição de mãos e tudo mais, que não é a minha base, né, nasci no lar batista, muito tradicional, mas amava muito, falei, não, pode orar, e ele falou assim para mim, Ju, eu tô tendo uma visão aqui, eu tô vendo você ajudar muitas mulheres. Eu vejo mulheres, a mesma frase, Rô. Eu vejo mulheres batendo a sua porta te pedindo ajuda. E você pronta para ajudar elas, né? Eu falei assim, pastor, amém, né? Mas não me vejo pronta. Mas naquele momento eu falei, opa, eu já vi isso também, né? Ou um inconsciente coletivo se movendo ali, mas eu já tinha ouvido aquilo de alguma maneira. Da mesma maneira, agradeci a Deus, agradeci ao pastor, mas continuei no meu processo. E eu acabei mudando de casa nessa época, né? Mudei de condomínio e estava nessa nova casa, nesse novo condomínio, não conhecia os vizinhos, enfim. E eu lembro com muito carinho desse dia. Eu estava dando banho na Rafa no fundo da casa, que meu quarto é o último da casa, e bateram na porta de casa. Daí eu assustei, né? Naquele momento, eu não podia deixar a Rafa ali sozinha, né? Que ela era pequena no banho. Falei, mas não conheço ninguém, né? O condomínio tem o telefone, né? E fui até a porta, né? Tirei a Rafa rápido ali do banho e fui até a porta. E na hora que eu abri a porta, a minha vizinha nova, né? Ali do condomínio, batendo na porta, e ela falou assim pra mim. Falou, olha, eu não te conheço ainda, né? Mas eu tava indo no mercado. Ela tava com 2 crianças dentro do carro. Na hora que eu tirei o carro da garagem, alguma coisa falou assim pra mim, né? Vai lá, bate na porta dela, porque ela vai saber te ajudar. Uau, olha. Naquela hora eu falei, não, Senhor, eu não tô Foi um preparada cumprimento ainda. na Terceira, prática, exatamente. literal, Olha a batendo na palavra, porta, batendo na exato. porta. E naquela hora, assim, eu lembro que eu tremia, porque eu entendia, né, o que Deus Veio, estava acho que aquele fazendo. temor também da promessa Temor, sendo temor cumprida, e, né? aquele sentimento, aquela emoção de não estar preparada para aquilo, né? Não estar preparada. E enfim, eu falei, olha, não sei no que eu posso te ajudar, mas entra, né? Entra, vamos conversar. Daí arrumei um cafezinho pra gente, ela sentou lá e a gente começou a conversar e eu falei assim, olha, tô aqui, né? Ela começou a contar da depressão dela e falar um pouquinho mais sobre a vida dela, e ela estava num relacionamento abusivo já há 8 anos. Uau. Há 8 anos, com uma pessoa assim que era muito conhecida na região, enfim, né? E ela pediu ajuda, né? Ela não estava conseguindo comer, não estava conseguindo dormir. E eu falei assim, olha, eu vou te ajudar no acolhimento, conversando com você, né? Mas eu vejo que isso talvez também seja espiritual, né? Eu vou pedir para uma pessoa orar por você. E naquele momento eu liguei para esse pastor. E ele orou por ela, enfim, e ela começou a dar uma animada, né? Então eu conversava com ela nos outros dias lá na porta, orientando ela sobre o relacionamento, né? Orientando assim, né? Ouvindo, né? Sim. Entendendo um pouco mais. E ela começou a se afastar desse relacionamento, né? Ela começou a reviver, porque ela mesma dizia que ela estava morta, né? Ela estava no modo assim zumbi ali, numa dependência emocional absurda. E eu chamei esse pastor para ir em casa, né? Tomar um café da tarde na nova casa, né? E ele foi com a esposa dele ali. E eu falei assim, vou chamar minha vizinha. Daí eu chamei essa vizinha, ela foi até lá, tudo. E nesse momento, Rô, aconteceu uma coisa assim que foi muito marcante mesmo. Eu nunca pensei assim que Deus ia se fazer tão presente assim, literalmente assim na minha vida. O pastor pediu para eu colocar a mão no coração dela na hora de orar. Ele falou: "Coloca a mão no coração dela", né? E eu coloquei a mão no coração dela e ele falou assim: "Aqui começa o seu ministério". Uau. Né? Ele fala: "Deus manda te dizer que aqui começa o seu ministério". Através disso, muitos traumas vão ser quebrados, enfim, né? Vão ser curados, enfim, superados. Muitas maldições vão ser quebradas. E aquilo foi extremamente profundo ali. Foi marcante, né? Ali. E, enfim,
Daí continuei cuidando dela, graças a Deus, ela se livrou do problema, né, do relacionamento abusivo, não, né, da pessoa, enfim. E naquele momento, Rô, alguma coisa aconteceu muito, também de uma maneira muito significante, que foi algo no consultório, né? Eu já atendia, mas eu não tinha um volume muito grande de atendimento, dava aula na faculdade, enfim, né? E naquela semana ainda, um colega meu, vizinho de prédio mesmo ali, comercial, falou: Ju, não sei por quê, eu olho para esse corredor, eu vejo esse corredor cheio de mulher sentada aqui esperando para ser atendida. Uau, olha! Eu falei, ele chama Charles, né? Charles, se você estiver assistindo, você lembra disso. Eu falei assim, eu agradeço, amém, né? Mas, enfim, não pensava em nada, assim, muito significante, né? Que viesse nesse sentido, porque eu tinha outras funções, né? Mas começou a aparecer muita mulher no consultório. Olha. E todas com a mesma história. Relacionamento abusivo. E ali começou a encher o consultório, todas presas em relações que prejudicavam muito elas, sem força para sair dali, numa dependência emocional muito extrema, algumas vítimas de agressão física, inclusive, outras de agressão psicológica, né? Um estímulo assim financeiro também bem pesado, né? E eu comecei a atender. Eu falei, pronto, eu preciso escrever para essas mulheres. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Às vezes pensa que o relacionamento abusivo ele é mais comum em classes menos favorecidas. Não. Em todas as classes existe. Algumas classes são mais veladas, as outras menos, mas existe. E daí surgiu a vontade de escrever o e-bookzinho, né? Manual dos Relacionamentos Abusivos. Uma cartilhazinha, muito simples, né? Como que acontece, quais as fases do abuso, como eu identifico um abusador, como eu saio desse ciclo, né? Quem que é a vítima do abusador. De uma maneira bem elucidativa. E a coisa assim mais fantástica, Rô, que daí fecha toda essa história da visão das mulheres na porta, do pastor orando, da minha vizinha chegando, do consultório enchendo, né? Aconteceu algo muito significante quando eu terminei de escrever o livro. Eu escrevi o e-book e fui dar uma lida, né? Fui reler todo ele para ver, né, se estava ok, né? Se eu não ia inserir mais nada. E na hora que eu tava lendo, Rô, eu tive um insight. Assim, foi uma catarse, não foi um insight. Foi uma coisa, assim, magnífica. Porque na hora que eu terminei de ler, eu falei, meu Deus, como eu não pensei nisso? A minha avó foi vítima de um relacionamento abusivo. Que terminou, inclusive, em feminicídio. Minha avó faleceu por conta de um relacionamento abusivo. E eu nunca tinha olhado para isso, Rô. Com toda a parte técnica, teórica e espiritual, eu olhava aquilo como um homicídio. Eu não enxergava um relacionamento abusivo que tinha levado ao feminicídio. Eu só olhava como um assassinato na família. Eu não olhava de uma outra maneira, né? E ali eu entendi tudo que eu já tinha ouvido, né? Que uma maldição ia quebrar, que eu ia curar as pessoas com uma ferida parecida. Porque eu pensava, mas eu não tenho ferida, graças a Deus, de um relacionamento abusivo, né? De onde vem isso? Familiar, Rô. Familiar, né? Então, a história da minha avó é uma história bem triste, mas que eu quis retratar, né? A dedicatória para ela, não conhecia a minha avó. Ela tinha quantos anos? Ela tinha, se eu não me engano, 29 anos. Quando isso aconteceu. Muito jovem. Muito jovem. Quantos filhos deixou? 4 filhos. 4 filhos. E aí, os filhos sofrem também essas questões. Imagino que sua mãe, a mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe. Imagino. Então você vê, vem a mãe da minha mãe, a minha mãe chegou em mim, a história, e graças a Deus teve um término, né? E hoje eu posso ajudar pessoas, né, na tentativa de evitar um final assim, né? A minha avó, ela era casada, lógico, com meu avô. Ela tinha 4 filhos, o mais novo tinha 3 anos, que é o meu tio mais novo, né? Amo muito meu tio como se fosse um pai, inclusive. E ele bebia muito, né? E não trazia o sustento para casa da maneira como deveria, né? Trazer, enfim, eles passavam uma certa necessidade, assim, né? E minha avó resolveu trabalhar para ajudar, né? E minha avó, né, dona de casa naquela época, né, não tinha formação em nada e foi trabalhar num restaurante, né, para cozinhar, lavar, né, e tudo mais, de auxiliar e cozinheiro. E ele ficou muito enfurecido, né, dela ir trabalhar
né? Ter a vida Ter a vida dela, de dela, alguma independência forma. de alguma maneira, muito machista, né, e tudo mais. E ele foi até o restaurante, uma véspera, parece de Ano Novo, Natal, alguma coisa assim. E, e daí ele chamou ela na cozinha e disparou contra ela, né? Tentou, inclusive, atingir um tio meu que tinha ido trabalhar Nossa. com ela, Foi né? preparado já, ele foi com arma de Foi fogo, com a foi... arma de fogo para matar. Ele foi, né, destinado a esse Uhum. propósito, né? E a minha avó não conseguiu nem ser socorrida, né? Enfim, Puxa, o pai dela, né, na época era delegado, né? E o pai da minha avó era delegado e a filha passou por morta isso. correu atrás, conseguiram prender, enfim. Mas meu avô também tem uma história de libertação, viu? É. Ele sumiu, né? Foi preso, sumiu, enfim. E os filhos deles, meus 4 tios, eles procuraram ele. Uau, olha, vamos falar um pouquinho Encontraram em sobre isso, vida. esse perdão aí? Foi um Isso, foi um perdão? perdão, foi um perdão. Uau, que Procuraram profundo. ele, né? Olha E isso. acharam ele. Ele, na época, encontraram ele. Eu acho que eu tinha 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, quando eles reencontraram meu avô. E foi esse tio mais novo que foi atrás, ele é advogado, né? Procurou e achou. Olha. E foi até lá, ele trabalhava numa barbearia, meu avô era barbeiro, né? E ele já era, né, quando aconteceu tudo isso. E procurou meu avô, reuniu os irmãos, ele ficou muito ressabiado de ir, ele contou depois que falou assim, é uma emboscada, né? Eu fiz o que eu fiz com eles, agora eles vão se vingar, né? Porque muito possivelmente ele não exerceu a paternidade na vida dos Não, filhos, ele sumiu mesmo. sumiu, naquela época sumiu, e foi uma vida muito, de dificuldade muito profunda para os meus tios, né? A minha avó não conseguiu acolher, né? A minha bisavó não conseguiu acolher, né? Por diversos motivos, e a minha mãe morou inclusive na rua, né? De casa Olha. em casa. É uma história bem pesada por conta desse Sim, relacionamento sim, abusivo que sim, acabou porque dessa maneira. não é só com um, né? Em Não. todo o ecossistema que está envolvido aquela pessoa, principalmente a Isso. mulher nesse aspecto, acaba sendo afetado também, né? Demais, Rô. Olha Muito. isso. Foram extremamente afetados. E daí eles encontraram meu avô e geraram esse perdão, né? E foi lindo que dava a Olha. impressão que ele não tinha. Todos eles sabiam e eles tinham sofrido muito pelo fato do meu avô ter feito o que Sim, com ele fez. certeza. Mas eles abriram o coração e perdoaram assim de uma maneira magnífica, né? Olha. E meu avô viveu pouquinho tempo depois daquilo. Ele Olha, tinha como se enfisema, precisasse daquilo para precisava resolver, daquilo. né? E meu avô aceitou a Jesus. Que lindo! Aceitou a Jesus, foi para a igreja, pediu perdão para todos os filhos, né? Alguns um pouco menos aptos a perdoar, Sim, outros não mais. é fácil, Não né, é Jô? fácil, não. Imagina. Mas foi muito bonito. Principalmente eu posso falar muito pela minha mãe, né? Que é quem eu acompanhei, né? Minha mãe precisava daquilo. Ela precisava rever a figura paterna, sabe? Então. E eu tive pai, né? Eu tive pai, eu não sou órfã, né? Aquilo foi muito importante. E ele morreu rapidinho depois disso, sabe? Então foi uma história de perdão. Teve perdão ali, né? Mas a ideia é, né? O perdão vem, mas a consequência também fica ali, né? Sim. Ele foi perdoado, sem Sim. dúvida nenhuma. As mas sequelas continuam, ficam para né? ser tratadas, né? Ju, aproveitar que você está falando sobre perdão, Tá. que é algo extremamente difícil, esse nível de perdão. Sim. O que você acredita que pode contribuir para que esse perdão chegue? Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando sobre a vítima ser livre daquilo que ela vivenciou, não necessariamente continuar numa relação dessa. Perfeito. Mas o que você acredita que é importante para esse perdão também? Como essa vítima pode olhar esse abusador? Porque a gente sempre tem a tendência a ver o abusador, que eu que já passei por abuso também, né, sexual e psicológico e tantas questões, a gente vê como um monstro, como se nós fôssemos aquela criança pequenininha que vê aquele bicho-papão enorme. Isso. Mas quando a gente passa a entender o outro, não justificando de maneira alguma as ações, não dizendo, olha, ok, o que você fez nem foi tão mal assim, não. Houve sequelas, houve sofrimento, houve uma devastação, muitas vezes emocional na vida da pessoa. Familiar. Exatamente. Mas aquela pessoa também foi vítima em algum momento, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse olhar para o abusador? Vamos falar assim, Rô. Assim, a ideia que você trouxe, ela é muito importante, né? Diferenciar o perdão da concordância, né? Isso. Uma coisa é você concordar com um ato que não é correto, né? Então, nem Jesus pede que a gente concorde com o ato, né? Mas o perdão tem a ver com a liberação daquela carga emocional que aquilo traz, né? E isso depende da gente, não depende do abusador. Depende de quem foi a vítima, né? Então, o perdão, ele é liberado da vítima para o abusador. Pensando,
até aqui isso me fez mal. Daqui para frente, a responsabilidade é minha, né? Eu vou lidar com isso, eu vou digerir isso, eu vou entender isso, eu vou tirar isso de alguma maneira da minha vida, o peso do acontecimento, né? Então, essa pergunta, ela é importante nesse sentido e no sentido de que o abusador é um ser humano, né? E, de novo, não concordando com o Sim, ato do claro. abuso, mas tem o que justifique ele chegar até ali, né? No sentido de ou comportamental, ou neurológico, mas tem o que justifique. Geralmente, quando você olha para o abusador, né? Vamos falar aqui de uma terminologia dentro da psiquiatria, né? Não dentro da psicanálise, da psicologia, mas na psiquiatria, o transtorno da personalidade narcisista, né? Que o narcisismo para a psicanálise é uma coisa, dentro da psiquiatria é outra, né? Então, o transtorno da personalidade narcisista, ele se desenvolve em pessoas com um perfil específico, né? Geralmente, aquela pessoa que desenvolve aquele transtorno, ela tem ou uma infância de muita bajulação, mas na maioria das vezes ela tem uma infância de muito sofrimento, Rô, muito. Você pega a maioria dos narcisistas, eles têm infância extremamente sofrida, onde não era possível eles coexistirem, né? A estrutura psíquica, ela não ia sobreviver ali no meio. Então ele cria uma outra estrutura psíquica para sobreviver ao meio. É como se eu não consigo lidar com esse sofrimento, eu vou ter que criar uma outra pessoa e colocar ela por cima de mim para sobreviver a esse sofrimento. Então, eles são pessoas extremamente sofridas, inseguras, com uma dinâmica familiar extremamente disfuncional, com histórias muitas vezes de agressão mesmo, Também, física né? e psíquica dentro da própria casa, né? O abandono dos pais, ou um abandono psíquico ou real, físico mesmo, né? Tentativa muitas vezes dos pais assassinarem os próprios filhos, né? Então esse filho ele vai sofrer isso, como assim, né? Isso não pode acontecer, não tem estrutura para lidar com isso. Então eles criam uma outra personalidade. Então eles criam uma personalidade oposta. Então eu sou seguro, eu sei o que eu faço, eu tenho valor, o importante é o que eu falo, não o que você fale. E se a pessoa que está convivendo ali com o abusador toca em alguma ferida que revele, que mostre aquela criança ali dentro, é a hora que surge o monstro. Você entende? É o gatilho para eles. Então, o que traz o abusador à voracidade dele? Né? Mostrar a fraqueza dele, mostrar a insegurança, mostrar que ele está errado, né? Desvalorizar, ou, por exemplo, não dar importância devida, ou rejeição. Tudo isso são feridas emocionais super primárias dentro deles. Então, quando vem à tona aquilo que ele é, se eu for isso, eu vou morrer. Eu não posso ser. Então, vem toda aquela personalidade. Então, quando você olha para o abusador nesse sentido, entendendo o que criou aquilo, eu acho que é mais fácil a gente conseguir liberar perdão, né? Sim, até porque também talvez venha a questão de aquela pessoa ela não fez isso porque ela não gostava de mim, ou ela fez isso porque ela queria me ferir intencionalmente. É muito mais sobre as feridas que a pessoa Muito carrega mais. e a dinâmica que ela Inconsciente. desenvolveu. Uma dinâmica Exatamente. inconsciente do que consciente. É isso Então, mesmo. aí acho que é um caminho que torna um pouco mais leve, mais fácil a gente conseguir entregar esse perdão, não necessariamente continuando com a pessoa, principalmente quando ela não tem a disposição de mudar e de buscar ajuda, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque o Sim. que eu vejo muito, Rô, principalmente assim em lares assim cristãos, né? A dificuldade de deixar o abusador eu preciso perdoar, eu preciso ajudar, eu preciso isso. Precisa perdoar, é você. Isso. Mas o outro precisa de ajuda, né? E não é você quem vai conseguir ajudar. Exato. Não é você. É uma doença. Precisa de um profissional, né? Então não é você quem vai conseguir salvar o mundo. Então é importante olhar para conseguir liberar o perdão, para a gente conseguir seguir em frente. Mas dizer que eu vou olhar para ter compaixão, para não deixar, daí isso Se também o outro dificulta. é muito, acredito que você no consultório deve ter sido assim uma porcentagem mínima de pessoas que viviam um relacionamento abusivo e que de fato a pessoa, o abusador, se colocou num caminho de transformação e de mudança. Acho que Raríssimo. é raríssimo, né? Raríssimo, raríssimo. Eu via muitos maridos abusadores chegando no consultório no sentido de querer entender o processo pelo qual a esposa estava passando.
Então a esposa vinha, logo depois eles vinham também, mas no sentido de tentar descobrir alguma coisa, Aham. saber o que a esposa estava falando na terapia, né? Não no sentido de cura, né? Uhum. E quando eles viam que não ia sair nada, que não ia sair nada dali, que eu não ia liberar nenhuma informação para eles durante a terapia, enfim, daí eles Acabavam desistiam, abandonando. desistiam. É. Mas teve alguns nesse processo, alguns, né, que realmente eles tiveram uma mudança. É. É. E você pode trazer alguns exemplos, assim, Ju, dessas Ah, relações abusivas, como que seria isso em contextos de classes sociais diferentes também, porque são sim, realidades que são. muitas vezes a gente, às vezes, não interpreta que aquilo é um É abuso, verdade. né? Quando a pessoa parece que ela está me protegendo, ela está me guardando, né? Isso, Ou outros em questões financeiras. Então, se você isso. pudesse trazer um pouquinho para gente. Sim, Rô, sim. É muito nítido, né? Às vezes a gente assistir um noticiário e vê um homem num espancamento contra uma Sim, mulher, numa nas classes mais baixas a ameaça. gente, Fica muito infelizmente, nítido, né? E daí, lógico, é um abusador, né? É um feminicida, né? Então, fica muito claro. E, assim, acho que um pouquinho mais difícil, né? É você enxergar isso em classes mais favorecidas. Porque às vezes ali a agressão física, ela não é o que rege o relacionamento, né? É uma agressão psicológica, né? E isso é mais difícil de ser interpretado pelo cérebro, porque veja bem, se eu vejo a pessoa batendo na outra, não tem como negar. Tá agredindo, é um abuso, tá errado, tá ultrapassando o tá limite do claro corpo, ali. tá claro. Mas quando não é assim, é difícil a pessoa enxergar isso, né? Então, eu trabalho aqui na região de Alphaville, você sabe, e o público que me procura é um público de uma condição econômica um pouquinho mais Mas- favorável. Mas o que eu vejo ali? Abuso? Abuso, mas um abuso velado, né? Uhum. Então eu vejo muitas histórias do tipo o marido pedindo para a esposa deixar o trabalho, porque imagina, não compensa trabalhar, vai cuidar das crianças, vai cuidar de você, né? Tudo bem, pode até ser algo genuíno no começo, mas ali começa uma escravidão. Hum. A mulher começa a depender do salário do marido, né? E o marido começa a entender que ela depende. Então, ele dita quando entrega, quando não entrega, se discute, deixa de entregar, né? Como se ele estivesse mostrando, olha, o poder está na Uhum. minha mão, né? E daí começam as humilhações, muitas vezes, quando elas não atendem aos desejos do marido, vem humilhação, né? Então elas começam a se submeter, né, a esse Sim, a esse abuso, mecanismo esse pela mecanismo, necessidade. necessidade, isso mesmo, necessidade. E daí, aí, assim, as coisas se agravam um pouco com o tempo, né? Então, ameaças, né? Frases pejorativas até. Tive há muitos anos uma paciente que o marido, né, ela tinha vindo de uma situação mais simples, o marido, né, tinha uma posição financeira mais marcante, mais estável, e ele falava, né? Se você não estiver comigo, você vai voltar para a lama de onde você Olha, veio, sabe? Coisas do tipo, sim. né? Então começa um julgar ali, né? Um julgamento e uma Como se ele submissão. fosse o salvador. Olha quem você Isso. era, olha o que eu fiz por E daí você, começa esse olha de onde eu te bode tirei. assopra, exatamente Uhum. isso. Então, grandes discussões, daqui a pouco grandes presentes, veja bem o que eu faço por você, o que eu faço pelos nossos filhos, daqui a pouco discussão de novo, daqui a pouco presente de novo, e Fica nesse vai, ciclo. fica. E daí, em algum momento, a mulher já não sabe O se que é real ou não, né? exato. Que elas chegam mesmo e falam assim, eu acho que eu sou muito malvada, porque olha tudo que ele faz por mim, né? Por que que eu ainda sinto, né? Quando ele Sou briga, ingrata. isso, é esse o E discurso. como é importante, né, Ju, estudar sobre esse tema, sobre esse É, assunto, para a gente ajudar, primeiro, a partir de nós, e também para sim, ajudarmos as pessoas à nossa volta. Eu me lembro muito. da minha filha mais nova, quando ela começou a namorar, o primeiro namorado era aquele que enchia de presentes, que Ai, ó, levava em restaurantes bons, que dava coisas boas e tal. E eu me lembro de que quando esse relacionamento terminou, porque ela veio sim, percebendo como ela era aprisionada, não podia mais ter amizade. aprisionada. Você vê, com Isso, 17 anos, não podia ter amizade com os mesmos amigos que eles já tinham na sala de aula na é isso época. mesmo. Então começa
a impor limites e começa, onde você tá? Tira uma foto, o que você tá fazendo? Então eu comecei a perceber, Que ela... é o stalk ativo, né? todo o tempo ela parecia que tinha que estar ali com ele e tal, Isso. e aquilo assim foi me incomodando, e eu percebia que ela também, a ansiedade dela e tudo mais foi potencializando. E quando ela falou pra mim, foi tão diferente, e eu dei graças a Deus por ter conhecimento, Ju, porque eu pude falar pra ela, direcionar ela em relação a isso. Se fosse no passado, a Roberta do passado, que não tinha nenhum conhecimento e que não teve amor de um pai, que não teve né, vi minha mãe passar pelo que passou, eu ia falar, imagina, filha, pelo amor de Deus, você não pode desperdiçar um rapaz desse, olha isso, imagina que é de família, porque isso, porque aquilo e tal, seu futuro tá garantido e tal. Então, olha que por isso que é importante, porque as mães, muitas vezes, sem perceber, né, Ju, elas, e a voz de um pai e de uma mãe é importante, super importante, sobre a vida de uma jovem, de uma adolescente, por exemplo, e aí a mãe, às vezes, cega, ela acaba colocando sem perceber, ou a filha até tá querendo dar um grito de socorro, porque eu tenho certeza, sabe que é certeza, se naquele momento eu não tivesse o conhecimento que eu tinha, que eu poderia dar um outro caminho para ela e ela trilhar por conta de, ai, não, minha mãe tá falando. A voz da mãe, né? Exatamente, é o grande outro, é normal, Lacan, né? E você sabe que eu entrevistei aqui uma amiga que ela viveu um relacionamento abusivo. E uma das coisas que ela falou que fez ela tomar a decisão de encerrar aquele casamento, porque a pessoa não quis ajuda. Ela também, olha, até é um episódio que acho que vai um pouquinho mais pra frente do que o nosso, mas que buscou ajuda na igreja, que buscou ajuda com o discipulado. Então, uma pessoa cristã que também tentou de todas as formas, só que à medida em que ela foi tendo conhecimento, ela foi percebendo, tipo assim, não, alguma coisa tá errado. E aí mais, o pai já começou a gritar com as crianças, que eram 2 meninas, já começou a tratar com hostilidade as próprias meninas. Uma delas adolescente. E aí, quando ela olhou e viu aquele cenário, diz que deu um clique nela, que ela falou assim, eu não quero que as minhas filhas acreditem que o casamento é assim, o normalizar esse tipo de tratamento, ou seja, porque fatalmente elas iriam buscar um casamento assim, porque assim, é normal, na minha casa foi assim, então assim, quando ela se deu, sabe, nesse clique, ela falou assim, eu não posso normalizar esse tipo de tratamento para as minhas filhas. Que sabedoria. E aí ela tomou essa decisão assim, que foi bem difícil, mas você viu, olha, e aí o amor... E aí foi uma coisa interessante que a gente até falou aqui, porque normalmente as pessoas, elas colocam aquela pseudo-culpa no sentido de eu não vou terminar esse relacionamento por causa dos meus filhos. Eu vou permanecer por causa dos meus filhos, por amor aos meus filhos. Nossa. E aí eu tive um insight na hora que eu falei pra ela, e você, no caso, por amor às suas filhas, você interrompeu essa relação. Fez o contrário. Fez o contrário. Porque muita gente fica com mito de tipo assim, eu não vou separar por causa dos meus filhos, porque tal, mas até que ponto que viver num casamento assim pode ser muito mais destrutivo para a psique deles do que... Porque essa menina, por exemplo, uma moça pode, tanto um rapaz pode virar também, né, um abusador, porque viu o pai sendo abusador e vai normalizar isso. O inconsciente, ele replica o padrão, ele replica o padrão. Como a menina vai buscar algo que é conhecido para ele, lá na frente, tipo... Quantas pessoas, acho que você ouve isso também, né? Eu ouço muito isso também em atendimentos. Quando as filhas são adultas e elas têm muita raiva da mãe, e aí a gente vai buscando. Por que essa raiva? Muitas delas falam assim, porque ela não se posicionava, ela não se defendia. Como que ela, sabe, se deixou ficar nessa situação? Então, por que ela ficou? Quer dizer, aí a mãe, às vezes, coitada, tá achando que ela está fazendo bem ao filho, no sentido de manter um casamento, de manter uma relação, quando, na verdade, tá prejudicando, forçando esses filhos a viver num ambiente hostil, tóxico, disfuncional, que eles vão replicar daqui a pouquinho, não é? Então, olha que interessante a gente falar sobre isso, porque nunca é só sobre nós. E aí volta na sua história que você não viveu uma relação abusiva, mas olha que interessante, que a tua cadeia geracional que viveu... Mas vou te contar mais detalhes disso, já que você está falando de geração, padrão transgeracional, né? Realmente o inconsciente replica, né? E nesse caso que você citou, é muito importante que em algum momento aquilo pare, né? Para entender que aquilo não é o padrão normal, né? A minha mãe... perdeu a mãe dela, tinha 9 anos, mas ela viu todas as brigas, ela não lembra, ela não tem memória, né? Muitas memórias, ela tem memórias de algumas brigas, mas ela viveu naquele contexto. O primeiro marido da minha mãe foi casada 2 vezes, o primeiro esposo da minha mãe
do Não mesmo podia ser jeito. diferente. Não, agredia fisicamente, tentou matar minha mãe, inclusive também. Olha, como é a repetição. É isso mesmo. Daí, lógico, teve o divórcio, enfim, casou com meu pai depois, e meu pai era uma pessoa, né, muito mais calma nesse sentido, não tinha esse perfil, pelo menos. Tinha outros defeitos, como todo mundo tem, mas esse não, né? Então, quebrou ali um padrão, né, transgeracional. Mas o inconsciente replica. Isso que você falou da sua filha, é algo que a gente vê muito, né? Às vezes a gente pensa, o narcisista é um monstro. Não. Ele começa como um príncipe encantado, né? Ele enche de elogios, ele enche de presente, ele se faz presente na vida da pessoa, acolhe, dá segurança, né? Então ele conquista a vítima dele dessa maneira. Depois que ela tá conquistada, né? Ele começa um trabalho de isolamento, né? Então o que é o isolamento? É quase um stalker ativo, sabe? Ele fala, onde você tá? Me liga quando você chegar, me liga quando você sair, me fala com quem, manda print, manda selfie e tal. Deixando a entender ali no comecinho que é preocupação, mas não é controle disfarçado. Você entende? Daí ele começa a isolar, né? Aqueles amigos ou a família que é mais assim incisivo, que vai abrir os olhos da vítima, ele começa a afastar. Falar mal. Isso, você sabe, aquela sua amiga tem inveja de você, você tem que sair dali de perto, né? Porque sua mãe isso. Então ele começa a afastar a vítima daqueles pontos de referência que ela pode ter e deixar ele em algum momento. Daí começa esse isolamento. E daí quando a vítima tá bem assim, né, amarrada mesmo a ele, daí ele começa... Mostra as asinhas, vamos dizer assim. Daí ele começa a bagunça, né? Daí ele começa a depreciação, ele começa a toda a tática, né? E daí sempre culpando o outro, né? Sim. Mas foi você que começou, mas eu não disse nada disso, você interpretou errado. Então a vítima fica com aquela coisa na cabeça. Como que uma pessoa tão boa... Não, eu devo ter falado alguma besteira mesmo, né? Coitado, né? Porque a gente ouve muito, né, Rô? Sim. Ele é tão bonzinho, o gênio dele que é ruim. É só o gênio. Isso passa, a gente dá um jeito. Não dá pra dar jeito. Não dá pra dar jeito. E qual é o maior desafio, Ju, que as pessoas encontram para romper com esse ciclo abusivo? Primeiro, por que elas não conseguem romper? Porque às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Às vezes uma amiga vai dar um conselho e a pessoa fala assim, mas larga dele, larga de ser boba. Porque a pessoa ela não faz ideia não do que tem ancorando tudo ali, né? Exato. Não tem. Então, eu acho que o que existe de mais difícil é ela entender que ela tá num relacionamento abusivo. Esse é o primeiro passo, entender que é um relacionamento abusivo. E em segundo lugar, o narcisista, ele tira toda a essência, elimina a essência da pessoa. Então ela não tem mais força. Quando ela entende onde ela tá, ela não tem mais força para nadar contra a maré, sabe? Daí ela afoga. E a ideia assim como a gente falou um pouquinho do perfil de quem é o abusador, de quem é o narcisista, é importante a gente falar também quem é o perfil da vítima, né? Qual que é o perfil psíquico da vítima, né? Sim. As mulheres que se envolvem com esses homens narcisistas, elas são mulheres extremamente dependentes emocionalmente, né? São dependentes emocionais, né? Lógico, às vezes tem uma roupagem ali de ser independente, disso, daquilo, mas dentro, pura carência, né? Muitas delas tiveram pais abusadores, talvez não sexualmente, nem fisicamente delas, mas das mães. E elas viam aquilo e normalizaram aquilo, a linguagem de amor, né? Tive há muito tempo atrás uma paciente que já saiu do processo terapêutico, enfim, que ela extremamente linda, fisicamente, estereótipo lindo, extremamente inteligente, bem-sucedida, numa posição muito alta dentro de uma empresa, casada com um narcisista, totalmente oposto dela, que dependia financeiramente dela, né, inclusive, né, a parte também do estereótipo deixava a desejar, mas ela estava presa a ele, e ele agredia ela fisicamente, né, já tinha feito barbáries no corpo dela de agressão física, e ela continuava com ele. Quem vê não entende, porque fala, como e o pior, pode, né? Associou a religião a isso, que Deus tem uma promessa na nossa vida, né? E ele ali agredindo, enfim. E em uma sessão, ela entendeu que aquela era a linguagem de amor que ela conhecia. Olha. O pai dela era assim. Ela nunca tinha visto o pai dela dessa maneira, mas ele sempre foi assim. Então ela entendeu que o amor era aquilo. Era gritar, era brigar, falar que bater era cuidar, né? Uma coisa assim totalmente discrepante para os dias atuais, mas que ela via como isso.
né? Então ela estava presa num ciclo de amor ao pai, na verdade transferido para o marido, mas aprendeu que é amor de uma maneira errada e não conseguia sair dali. Daí junta a síndrome da salvadora, né? Quem é dependente emocional tem sempre vem um combo, né? Não vem uma coisa só, vem um combo. Vem a síndrome da salvadora, não, mas eu vou dar um jeito, não, eu não vou deixar, não, ele vai se curar, não, ele vai melhorar, né? E assim passa uma vida. Passa uma vida. Quando você olha, passou, acabou a vida e você ficou presa naquele ciclo, né? Então, mais difícil é entender que existe um ciclo abusivo. Para quem olha de fora tá claro, mas quem tá ali dentro não consegue tem neuroses profundas ancorando a pessoa ali. Ela não consegue enxergar. Veja bem, o século que a gente tá, eu atendi uma vez uma paciente que apanhava do marido e falava que era normal ele dar uns tapas. Olha isso. Né? Ah, não, meu pai batia na minha mãe, meu irmão bate na esposa dele, de vez em quando eles perdem a paciência, dão uns tapas mesmo, acontece. Né? Lógico, não fez essa cara e nunca faria, né? Porque tem que entender qual que é a lógica dela, mas você consegue entender que é uma coisa muito... Não é o que a gente vê na superfície. É aquele iceberg do Freud mesmo. A maior parte está ali de baixo, né? Que a gente não consegue enxergar. E a palavra dos pais é muito importante nesse momento, dos amigos próximos, no sentido de dar acolhimento, mostrar que tem uma coisa estranha ali, mas não no sentido sai, larga, não é assim que você... É um processo que precisa de terapia para ir falando. Tem uma paciente também que sofreu um abuso físico do marido, né? E os pais viram, né, as marcas no corpo, e os pais ainda deram razão pro marido, falando que ela era mimada mesmo, sabe? Então, assim, cada coisa que você ouve em classe alta. Classe alta. Então, assim, você vê como o olhar, ele não é tão óbvio assim. Né? O que a gente enxerga, o outro não enxerga, às vezes, né? É porque existe muito afeto envolvido, né? Muito afeto e dependência. Exatamente. E dependência o que tá em jogo da pessoa perder, ela não faz nem ideia do que... Por isso que é tão difícil, talvez, ali se posicionar, né? E em relação aos abusos psicológicos, que é mais difícil da pessoa conseguir identificar, né? Porque é uma agressão verbal ou física, né? Mas aí, esse jogo, que sinais que a pessoa, de repente, ela pode perceber que ela está caminhando ou já está ali mergulhada num relacionamento abusivo? Nesse sentido, Rô, sempre, né, as pessoas que vêm para terapia, eu acabo fazendo essa visão, essa segunda revisão, né, do ato. Mas quando não tem, eu peço sempre para elas escolherem alguém de muita confiança para tirar as dúvidas, né? A mulher, ela cega nessa hora, né? O gaslighting, que é essa técnica do abuso psíquico, né? Ele fala bem, depois ele fala mal, da própria esposa para ela. Daí ele fala mal e coloca a culpa nela, né? Então, uma hora ele elogia, outra hora ele critica. Né, de maneira, lógico, não tô falando um elogio simples, uma crítica simples, de uma maneira bem abusiva. Então, tem um momento que ela já não sabe, será que eu tenho culpa mesmo? Será que eu não tenho? E daí tá na hora dela começar a olhar para aquilo. Ela não vai ter senso de julgamento nesse momento para falar, ah, não, eu estava certa. Não, ela vai precisar de uma outra visão. Então, mãe, vem cá, olha, aconteceu isso, isso e isso. O que você acha disso? Né? Será que eu tô ficando doida? Né? Que foi o que minha filha fez comigo na época até, né? Perfeito. Será que eu continuo? Será que vai mudar? Será que falei, não, falei, você já deu uma chance e não mudou, não muda mais. Então, pronto, você já entendeu buscar, ali a estrutura, né, da perversidade ali, né? Não tinha como mudar, né? Mas é muito difícil. Às vezes, o que ele entrega é tão precioso que ela passa vista grossa para o que ele deixa de entregar ou para o mal que ele faz. Eu tive uma paciente que ela foi abusada pelo pai a infância inteira. Mas o pai, perto da mãe, ainda era o melhor. Sabe? A mãe não cuidava, o pai cuidava, dava comida, tratava e abusava. Só que o que ele fazia de bom era a única coisa boa que ela recebia, então ela ignorava todo o resto. Ela foi entender o problema, a questão do abuso sexual, no caso do pai contra ela, já na idade adulta. Olha. Como que não enxerga que é errado? O amor, esse vínculo, ele é muito profundo, né? Ele é muito profundo. Então, a pessoa está embebida naquele vínculo, na dependência. O que ele me entrega, né? Ah, ele me entrega segurança, ele me entrega elogio, validação que eu não tenho em lugar nenhum. Se ele não me der, ninguém dá. Né? Então, o inconsciente começa a trabalhar ali de maneira a anular o lado ruim dele. Então, é muito difícil. E como ele vai tirando a essência da pessoa, da parceira,
né? Vai minando a essência, isola ela de família, de amigos, né? Critica muito, né? Diminui o valor, enfim, ela já não é ninguém mais sem ele. Então a única coisa que ela tem é ele. Se tirar ele, ela não existe. E Então que fazer diante de um cenário desse, né? Se as pessoas sim, se identificam com um cenário desse, sim. que passos concretos que a pessoa pode dar quando Tá. ela não sabe por onde começar, o que fazer? O ideal mesmo, vamos dizer, o padrão ouro para isso, né, é buscar ajuda terapêutica, né? Busque aí um psicanalista, um psicólogo, né, um profissional para te ajudar a identificar se realmente é um relacionamento abusivo ou não, né? Para tirar essa trave dos olhos mesmo, né? Então, busca ajuda profissional. Agora, se não tem ajuda profissional, é importante ela começar a retomar a essência dela, né? Para ela fortalecer o ego, para ela conseguir lutar contra aquilo, talvez Tipo, sozinha. quem eu era antes dessa pessoa. Exatamente, Igual aquele filme, Quem exatamente. eu era antes de Antes de você. você. É isso mesmo, uma versão psíquica, É. né? Eu gostava de flores, hoje eu não gosto mais. Eu gostava de passear, hoje eu não quero mais. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Por que que você não faz? Em que momento que você deixou de gostar? Será que você deixou de gostar ou você foi privada disso pelo companheiro, né? Então é bom começar a retomar mesmo a essência, né? Quem eu era antes dele, E né? pensar também nos sentimentos que a pessoa tem quando está diante do outro. O que essa pessoa Sim, desperta em mim? Isso é uma boa perfeito, pergunta a se fazer, porque tem perfeito. pessoas que têm medo, por exemplo, do Sim, parceiro, tem não é medo, normal né, ter medo, né? ou se a gente falar de relação abusiva, não só em casamento, em namoro, em noivado, Em mas tudo, em trabalho, isso, chefe ou colegas de trabalho, amizade, igreja, pastores, igreja, líderes, né, isso mesmo. e em todo esse contexto. Se a pessoa tá despertando em você medo, insegurança, ou Já é um aquele dos caminhar em sinais. ovos, né? Se É, a pessoa faz você caminhar em ovos, você não tá podendo ser você, né? é. Então tem alguma coisa errada aí, é hora de começar a olhar pra isso, né? Ô, Ju, e tem alguma coisa, a gente fala muito sobre o que falar, né? Talvez para onde ir, o caminho que fazer em relação a isso, mas o que não dizer para Tá. alguém que está no relacionamento abusivo? Porque às vezes a gente quer ajudar É, e acaba é, prejudicando ali a é. situação, né? Ou deixando a pessoa se sentindo ainda pior por não Pior. conseguir sair daquela relação. É isso mesmo. O que eu vejo muito, Rô, assim, antes da pessoa chegar no consultório, é alguma amiga falando: Nossa, mas você é fraca mesmo, como que você não sai daí? Ou sai daí, vem pra minha casa, fica aqui, né? Assim, meio que pressionando mesmo a pessoa Sim. para tomar uma atitude. Mas isso não é o ideal, né? Todos os passos no término de um relacionamento dessa proporção, eles têm que ser pensados, tem que ter estratégia. Tem que ter Até conversa, porque não sabe a né? reação do abusador, né? Exatamente, Uma Rô. pessoa nunca se posicionou, então como será, né? É Ninguém não isso vai mesmo. reagir de uma De maneira maneira tranquila. amorosa, não, de jeito nenhum. E o perigo, né, nesses momentos é exatamente isso, né? É você não conhece, você não consegue prever o comportamento do outro, né? Então, no momento pro narcisista, a rejeição é a morte. Se uma pessoa te rejeita ou te abandona, né? No caso, ele, né? Ali surge o monstro, surge o lobo que estava atrás ali das É. grades, né? E ali ninguém sabe o que pode vir, né? Já vi marido, nesse caso, com um transtorno, ameaçando de tirar a vida da paciente, Ó. né? De prejudicar ela em cima dos filhos, né? Prejudicar os filhos para poder chamar a atenção dela, né? Ameaçar a família de morte, né? E criar dívidas. Inclusive, criar dívidas no nome da parceira para ela Pra- não poder Olha, deixar, né? Já vi questão de bens assim como carro, sabe? Coisas sérias para tentar ancorar, né? Então tem que ser algo bem pensado, né? é. Bem pensado. E busca ajuda. Busca ajuda de um profissional. Ele vai poder te orientar melhor. Se tem um risco Sim. mesmo físico de morte, né? Tem as medidas, né? A serem procuradas, a polícia, enfim, tem muitos passos. Não é essa coisa sai e larga. Não É, é desse jeito, né? Tem que estar exatamente. estruturado. Ju, mas que assunto tão necessário, É, tão atual, acho uhum, que tão vivo, e as tão vivo. pessoas têm se despertado para perceber e ver. E eu quero, É, não sai daí, porque você sabe que aqui no quadro
tem o bate-bola, o jogo rápido, então Ah, tem é algumas verdade. coisinhas que a gente ainda vai falar, mas eu quero te agradecer por ter escrito esse livro. Obrigada. Olha, aqui na descrição do vídeo você encontra como adquirir esse e-book, que com certeza já vai elucidar aí muitas questões, muitas dúvidas que você possa ter, e você não pode deixar de compartilhar esse vídeo para abençoar também a vida de outras pessoas, para ajudar Isso. uma mulher que talvez esteja enfrentando, seja em qualquer tipo de relação, não só no casamento, É, numa relação amorosa, mas com mãe, com pai, enfim, como a gente falou aqui, né? E aí a é. gente, né, quero agradecer você primeiro por Obrigada, ter sido Rô. vulnerável, por trazer a história da tua Obrigada. família. Olha que lindo. Deus fechando através de você, nunca é só sobre nós. Não. E a gente não herda, mas sabe o que que a tua história ficou no meu coração de algo lindo? Que nós não herdamos apenas traumas, nós herdamos também propósitos. Então, Amém. aquilo que começou na vida da sua avó, ainda que você não tenha vivido, você está fechando esse legado, É. vamos dizer assim. E Amém. você está sendo esse instrumento de curar outras mulheres, como Amém. você não conseguiu curar a sua avó, porque você aqui fisicamente na terra, no plano terreno, você não Eu não existia, mas você existia. já estava em Deus. E é Amém. como se o Senhor já preparasse você, o teu espírito, né, com essa missão, né? Então a gente não herda só o que é ruim, a gente herda também o fechamento de uma história, de um ciclo, É, para Rô. poder realmente entregar aquilo que o Senhor nos confiou. Então você é Eu só agradeço a você e a Deus, né? Nesse sentido de servir para um propósito, né? Eu acho que essa é a nossa missão, né? Todo é, mundo deve procurar o propósito, porque todo é. mundo tem um, né, Rô? E graças a Sim, Deus, sim, com Deus me certeza. mostrou um deles. É. Ju, falar sobre a psicanálise, né? Ah, Agora vamos fazer um bate-bola, jogo tá. rápido, rapidinho. A gente se Aham, emociona, aham. é. Sim, sim, sim. E é lindo a gente entender, né, que tem esse poder ter essa entrega na vida das É. pessoas e poder ver que o que os nossos antepassados passaram, o que a gente passou, não foi de todo em vão, né? É como Não. diz aquele versículo: todas as coisas cooperam. Não que Deus tenha desejado isso, mas que quando a gente permite, através desse conhecimento e dessa história, outras pessoas podem ser É beneficiadas, né? verdade, Rô. É verdade, é verdade. Mas vamos lá Vamos lá. respirar então, vamos Vamos. pro bate-bola, jogo rápido. Vamos. Então respira, toma uma Uhum. água. A regra é assim, então eu falo uma palavra, duas, Tá, enfim, uma frase, você respira aí e fala uma outra palavra tá que vier na bom. sua mente, Tá tá? bom, tá bom. Psicanálise para mim é Vida, Jesus, amor, amor verdadeiro é. resiliência. Uau. Um mito sobre relacionamentos abusivos que você queira desconstruir. Ele é um amor. É só o gênio dele que é ruim. É, muitas pessoas pensam Segura assim, muita é. gente no relacionamento. Uma prática terapeuta simples que você recomenda. Meditação. Legal. E o que seria a meditação na prática, assim? Porque tem, às vezes, um pouco... Sim, às vezes, até os cristãos confundem, falam mal, alguns sim. criticam, Não, né? meditação é só exercitar o seu cérebro para ficar ali naquele momento e viver o agora. Tipo a meditação plena que fala, né? Que Isso, é... técnica de atenção plena, né? É Isso. exercitar o seu Mindfulness, cérebro. né? Que é Isso, mindfulness. É treinar o seu cérebro, porque hoje em dia, né? Tudo muito muita corrido, né? correria. E quem tem trauma, olha muito para trás. Quem tem Aham. ansiedade, olha muito para frente, né? E a gente não vive o agora, e é agora que a história é escrita. Então, a ideia é treina o seu cérebro para ficar aqui no O momento. agora. Isso. Legal. Nesse sentido, a meditação que eu disse. É. Um hábito que transformou a sua vida. Leitura. Que legal. Olha, Leitura. leituras, ó. Leitura. Leituras, tá aqui. É. Um versículo que marcou a sua vida. Ai, Rô, eu amo Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. É. Essa parte do versículo é maravilhosa. É isso. E esse conhecimento explode a nossa mente e Explode. faz a gente. E você até estava falando, né, de um versículo que você gosta também, que é: conhecereis a verdade te Vos libertará. libertará. E aí Isso. casa, né? Os dois. Porque quando vem esse conhecimento, você, uou, tipo assim, meu Deus, Isso. essa é a verdade sobre o que eu não Isso. estava vendo, até sobre essas questões, né? Isso, Rô. E uma Perfeito. canção que marcou a sua vida, ou que tem marcado esse momento da sua vida, por exemplo? Ai, Rô, eu amo muito um louvor do Renascer Praise que chama Escape. Ah, conheço. Escape. Lindo, Ele é né? lindo.
É. E um livro que marcou a sua vida pessoal, não a vida acadêmica? Muitos livros marcaram, Rô, mas eu acho que o que mais fez sentido é um que se chama Curando as Feridas de Origem, da Ai, Viena legal. Faraó. É uma psicóloga norte-americana. Eu Bacana. acho que ele deveria ser leitura obrigatória Pra dentro todos. das escolas, para todo mundo ler. Exatamente, né? E eu fico pensando nisso também, o quanto que seria importante o conhecimento da área emocional, Sim. de como lidar com os sentimentos, com as emoções, nos Sim. contextos, já isso na tenra idade mesmo, né? Nas Isso. crianças ali mesmo, de entender o que pode, o que não pode, o que é normal, o que Onde não é. começa tudo, né, Rô? Exatamente. Onde começa tudo. Se Que agir na raiz, né, o fruto chega, né? Sim, porque as escolas às vezes se preocupam tanto com o conteúdo, com a disciplina, com a matemática, com isso e aquilo, mas e a questão emocional? Do ser humano. E isso, que é o que rege a nossa vida depois, é praticamente essas emoções, né? É isso mesmo, Rô. Perfeito. E aí agora é a sua vez, então, Ju, de fazer uma pergunta para mim. Você entra tá. no lugar da entrevistadora e eu que fico na berlinda. Meu Deus, vamos lá. Rô, me fala um pouquinho para aonde você quer chegar. Onde eu quero chegar? É. Olha, e vou te levar isso para uma minha terapeuta. Vamos marcar uma sessão? Vamos lá, vamos discutir A isso. sessão já Próxima foi essa sessão de semana. análise é essa A sessão pergunta. já foi essa semana. Onde você Onde quer chegar? eu quero chegar? Em que aspecto? Todos. Em todos os aspectos? Como um ser humano. A gente é corpo, alma e espírito, né, Rô? Corpo, Sim. alma e espírito. O corpo... Eu acho que veio uma resposta que eu acho que eu quero chegar num lugar de equilíbrio. Ótimo. Num lugar de equilíbrio eu como mãe, eu como esposa, Isso. eu como alguém que serve o reino de Deus, eu Amém. como filha, né? Eu como uma profissional que trabalha, né, que tem esse coração de entregar tanto, mas assim, tudo com equilíbrio, cada função, cada papel, eu comigo mesma. Então, Isso. e é isso mesmo, né, Ju? Porque ora a gente vai ter que renunciar a algumas coisas para fazer bem ao outro. Ora, fazer o bem ao outro no que a gente acha que é fazer o bem ao outro é abusivo, é Também. sufocante, Também. passa os limites, Sai do nosso né? papel, né, Rô? Exatamente. Então, eu acredito que eu quero chegar no equilíbrio, que para mim, Jesus tem esse estereótipo, assim, né? Dele ser uma pessoa perfeita, e a perfeição dele me traz essa visão de uma pessoa que é equilibrada em todos os aspectos. Porque ele não era o bonzinho no sentido que muitas vezes a gente achava Omisso, de fazer né? tudo, exatamente, não era né? omisso, Ele é. fazia o bem por toda parte. Uma vez eu ouvi essa frase e falei, uau, é isso. Porque eu antes tinha muito essa questão de ser boazinha, e quando eu ouvi, Jesus não era bonzinho, ele fazia o bem por toda parte, mas não era bonzinho no aspecto do... O que é ser bonzinho? Bonzinho é dar o que o outro quer? Não, Marta e Maria mandaram notícia de que o irmão estava morrendo, era o melhor amigo dele, e ele Não foi cumpriu na o hora. propósito do pai que o tinha chamado, né? Os Isso. religiosos, ele pegou chicote para poder falar, para defender a casa do meu pai, que é uma casa de oração. Isso, Então eu gosto isso. muito do The Chosen, porque ele traz muito essa humanidade, assim, de Jesus, né? Que Então é penso real, que, né? e que Jesus Que tem essa perfeição desse equilíbrio aí. E eu te perguntei isso, Rô, porque tem uma coisa muito linda em você, que é a vida em abundância que você leva. Todo o traço que você traz para você, seja trabalho, família, você vive no todo, você vive em abundância. Então, independente de onde você quer chegar, eu sei que você já vai encontrar felicidade no caminho, porque você vive plenamente em abundância. Ai, que Por isso que eu lindo. perguntei. E tá tenho bom? já, obrigada pela pergunta. E tenho já sentido isso. Eu falo isso sempre assim pro Paulo, né? Falo, amor, claro, eu quero viver muito, quero viver para ver meus netos, eu quero viver para poder entregar para os meus netos aquilo que eu não pude ter, porque eu não tive vó, não tive nem a minha mãe, nem minhas filhas tiveram a oportunidade de ter avós e tudo mais. Então, quero viver muito. Mas eu tenho essa sensação de que se hoje fosse meu último dia de vida, que até aqui eu fiz o que eu pude para melhorar como mãe, para melhorar como esposa, para melhorar como pessoa e para deixar um legado e uma mensagem do reino de Deus. Eu tenho a sensação, não de perfeição de maneira alguma, De você plenitude, sabe, né, plenitude. quantas coisas a gente ainda está tratando, mas eu digo assim, que eu tenho a sensação de que se eu chegasse diante de Jesus, eu não ia estar em dívida com ele. Amém. No sentido de, Eu eu sei. deixei
de falar do teu amor, ou eu deixei de ajudar alguém, de entregar um conhecimento, tipo assim, é como que se eu sempre entregasse a minha última gota para as A pessoas. plenitude, a É, abundância que você traz na sua exatamente, vida, né? exatamente, que Isso é lindo. muito E lindo. você é assim Parabéns. também, viu? Porque Imagina. você foi porque assim, quando eu percebi esse seu coração na terapia, porque normalmente quando a gente passa em terapia, horário, tudo bem rigoroso, e eu às vezes deixava passar um pouquinho, a pessoa tá ali falando, eu ficava meio assim de Aham. encerrar com ela, né? E quando eu fiz com você, eu falei, nossa, Ju, essas que deixa passar um pouquinho também. Eu falei, ela também entrega mais. Ela não é dessas que, ó, falta 10 minutos, tchau, Ela acabou. lacaniana, né? Deu seu horário. Não, Ai, de Ju, jeito mas nenhum. obrigado por esse Eu que coração também, tão agradeço. Eu que agradeço. generoso também, né? Obrigada, Um Rô. coração que realmente conecta com as Obrigada, pessoas, Rô. conecta com a dor das pessoas. Você é uma pessoa muito Obrigada, empática Rô. e eu oro para que esse livro realmente ele Amém. seja apenas o início de uma jornada que eu acredito que Amém. você vai continuar trilhando aí. Claro que você Amém. tem capacidade e é habilitada por Deus para ser um instrumento dele em várias áreas, mas eu acho que Deus ele te deu uma cereja Do do bolo. bolo e é algo que as pessoas vão conhecer você por isso também, tá? Obrigada, Né? E eu Rô. acho que esse livro é Obrigada. só um filho de outros que virão ainda mais Amém. encorpados Amém. dentro Amém. desse tema. Obrigada pela Amém. sua Obrigada, Rô. entrega aqui. Deus Obrigada, Rô. abençoe, viu? Amém. Você também. E você que foi abençoado, abençoada através desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de abençoar outras pessoas. Você viu aqui a história de como nasceu o Manual dos Relacionamentos Abusivos, o livro da Juliana Geben, e através da história da avó dela, ela aqui sendo um instrumento do Senhor hoje numa geração, num momento terreno em que a avó dela não está mais aqui, mas que ela continua essa missão, encerrando ali aquela questão que teve na família dela, interrompendo esse ciclo abusivo através de uma escrita de livro, ajudando outras pessoas. E você, o que que você já pode fazer também para ajudar outras pessoas? Entregar esse vídeo para alguém já é uma dessas ajudas. Que Deus abençoe você e eu te encontro no próximo Histórias que Saram.